Você é um cristão bereano? Essa é uma pergunta bastante interessante. Esses dias perguntaram para o irmão se ele era um cristão bereano. Ele ficou na dúvida, não sabia o que era e depois comentou comigo essa situação. E se alguém perguntar para você, você é um cristão bereano? Temos que saber então o que são cristãos bereanos. Vamos falar sobre isso então. O que é, afinal de contas, ser um cristão bereano? Os bereanos estão mencionados no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Nós temos ali Paulo, primeiramente no capítulo 17, Paulo ali em Tessalônica com Silas, pregando a palavra de Deus, e no versículo 10, então, o texto começa a falar de Paulo chegando na cidade de Bereia. Então, nós já temos aí uma pista, né? O porquê que são chamados os bereanos aqui, oriundos dessa, ou que residiam, moravam nessa cidade em Bereia. Antes de falar do texto aqui no versículo 10, vale lembrar que Bereia ainda existe. Essa cidade fica ao norte da Grécia, na região da Macedônia. Mas vamos lá, o versículo 10 diz: Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Então, Paulo e Silas estavam em Tessalônica, houve uma perseguição lá, enfim, e eles chegaram na Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Então, vamos lá com Paulo e Silas, eles estão chegando em Bereia e já foram para a sinagoga judaica. E o que aconteceu lá? Versículo 11 diz: Os bereanos, já estamos então falando dos bereanos aqui no versículo 11. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses. Então, Lucas está escrevendo uma afirmação muito interessante aqui, dizendo que os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses. Mas por que Lucas diz isso? Por que Lucas diz que eles eram mais nobres? O próprio texto vai explicar, vamos continuar, olha só. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois, aí vem a explicação, pois receberam a mensagem com grande interesse. Então, esse grande interesse dos bereanos já era uma característica que os faziam mais nobres. Não era qualquer interesse, mas eles receberam a palavra com grande interesse. Isso é interessante. E continua então Lucas dizendo: examinando todos os dias as Escrituras. Então Paulo apresentava as Escrituras e eles examinavam aquelas Escrituras todos os dias. Olha só, para ver se tudo era assim mesmo. Então, de um lado, você tinha o apóstolo Paulo apresentando as Escrituras, pregando as Escrituras, sempre com base ali no texto sagrado, sempre uma mensagem cristocêntrica ali firmada, baseada nas Escrituras, e do outro lado você tinha os bereanos conferindo ali se aquilo era assim mesmo. Olha só que interessante esse versículo 11. Aqui então nós temos a resposta de quem são os bereanos e por que eles eram considerados mais nobres. Primeira coisa, eles receberam a palavra com grande interesse. Isso é interessante para nós pensarmos. Eles examinavam as Escrituras. Eles não apenas liam, eles examinavam as Escrituras. Outra coisa, todos os dias eles investiam tempo, eles se sacrificavam para examinar as Escrituras. Não era qualquer estudo, era algo profundo. Eles tinham profundidade no estudo. E também eles confirmavam a autenticidade da mensagem. Paulo pregava, como nós falamos, e eles ali conferiam, examinavam se a pregação de Paulo tinha base mesmo nas Escrituras. Olha que interessante. Por essas coisas, eles eram considerados mais nobres. E essa é a pergunta, né? Nós somos cristãos nobres? Será que nós temos um grande interesse pelo ensino da palavra? Nós temos um grande interesse no aprendizado da palavra? Sim ou não? É uma pergunta que temos que fazer.
né? Então, será que nós investimos nosso tempo no exame da palavra? O quanto nós estamos investindo no exame da palavra? E também, uma última coisa, para nós pensarmos se somos nobres mesmo ou não, é se nós conferimos, se nós a autenticidade da mensagem, se nós conferimos se o que nós ouvimos, que é dito como pregação, se aquilo tem base nas Escrituras ou não. Então, quando a pessoa prega e diz e afirma que está pregando a palavra, se nós temos analisado se aquela mensagem encontra base nas Escrituras. Infelizmente, hoje em dia, muitas mensagens estão sendo transformadas em mensagens de motivação, de autoajuda, e muitas vezes nem mesmo a mensagem. Há um misticismo e, aos poucos, a palavra de Deus, as Escrituras estão sendo substituídas e esquecidas durante os encontros que nós temos em muitas igrejas. Mas nós temos que ser como os bereanos. Temos que buscar profundidade na palavra, examinar a palavra e sempre exigir que aquela palavra que aquela mensagem tenha base nas Escrituras. Assim seremos mais nobres. Espero que você seja um cristão bereano. Compartilhe, aliás, se você conhece algum irmão bereano, compartilhe com ele esta mensagem, marque aí algum bereano, e todos nós temos que ser como os bereanos eram. Deus abençoe, até a próxima.